Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo assim, minha volta ao presbitério. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou Carta aos Hebreus, capítulo de número 5 e versículo 4. Diz assim: E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Hoje é 24 de janeiro de 2022. Santo, justo, maravilhoso, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema, na verdade um tema bem pessoal, né? Dizendo assim, minha volta ao presbitério. E me permitam contar um pouquinho da minha história. Eu acho que isso é importante, porque a gente está aqui por trás, né, de um microfone, e talvez algumas pessoas precisam conhecer um pouquinho da gente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer de coração mesmo a alguns ministros do Evangelho, alguns pastores, pelos convites que de vez em quando eles formulam para nós. Quero até que não me tenham, né, como insubordinado quando não os aceito. Quero agradecer também em especial ao apoio, ou pelo apoio, né, que o presbítero Cleiton, da área 44, em uma das congregações da IEDPE, né, onde eu sempre fiz parte. Eu, desde o ventre de minha mãe conta isso para mim, que o Senhor falou que tinha uma chamada para mim. Uma chamada para ser um instrumento usando a palavra de Deus. E eu, por 10 anos, eu fui presbítero da igreja, essa igreja chamada IEADPE, e uma igreja centenária. Claro que eu não cheguei assim, né, a ser presbítero da noite para o dia. Lembro-me que comecei como porteiro de igreja, depois cooperador, que a gente chama de auxiliar da lista oficial, depois diácono de igreja. Me lembro que minha consagração ao diaconato foi no dia 30/10/1997. E em 2000 eu fui consagrado ao presbitério da igreja. E por 10 anos, como já disse, eu exerci esse cargo. Inclusive, houve um período que eu também estive como pastor de uma igreja. O que a gente chama de presbítero com ação pastoral. Eu aprendi muitas coisas, agradeço a Deus por isso. E após 10 anos, eu chamei o meu coordenador da época, né, na minha casa, e era um evangelista, pastor, e entreguei minhas credenciais, ou seja, tanto a minha carteira de membro como a minha credencial de presbítero, dizendo que a partir daquele momento eu estava abdicando do meu cargo. E havia dito a ele
que após ter orado a manhã inteira, decidi tomar aquela decisão. Fui, dias depois, orientado por ele, e ele me acompanhou até a presidência da igreja, se tratando de presbítero, e também lá expus as minhas, que chamava minhas razões para aquela decisão. Ainda fui orientado a repensar, não havia motivo para aquilo, mas eu tinha realmente decidido. E aí toda a documentação em ata foi elaborada, foi feita e tudo certo. Mas por que eu dei o título Minha Volta ao Presbitério? Eu fui procurado, e eu quero agradecer, não vou citar nomes aqui, por amigos e também por pessoas que fazem parte do ministério da igreja, claro, óbvio, perguntando-me se eu estaria interessado em retornar ao presbitério da igreja. E eu agradeci não foi uma coisa assim rápida, não foi um convite rápido, A gente conversou bastante. Foi uma conversa que tivemos antes de uma Santa Ceia, que eu fui participar também. Agradeci, mas disse que até aquele momento eu não estava sentindo ainda, de retornar, de aceitar de volta o cargo de presbítero. E que, digo para você, para a senhora, para o senhor, digo de coração, me sinto bem sentado nos bancos, já que eu, como presbítero, ou todos os presbíteros sabem disso, que o lugar de cada um deles é no altar, no púlpito da igreja. Então, quando eu tomei essa decisão, quero dizer para todos que não foi por conta de pecado, mas quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão que, ao meu ver, naquele momento e até hoje, eu acho que a posição que eu quero estar é essa mesmo, nos bancos da igreja. Eu não tenho, assim, aquela pretensão, de estar em evidência em cima do altar, em cima do púlpito, mesmo sabendo que tem essa chamada da parte de Deus. E é por isso que eu escolhi aqui esse texto que eu tomei como base, onde o escritor aos Hebreus, falando sobre Cristo ser superior à antiga aliança, ele fala aqui no versículo 1 sobre o sumo sacerdote, ele ser tomado dentre os homens, naquela aliança antiga, na lei, para ser constituído a favor dos homens, as coisas concernentes a Deus. Então, eu tomei como base esse versículo 4, dizendo assim: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Aí, como Arão, é porque está falando da antiga aliança, aliança pela qual Arão participou desse sacerdócio. Então, a minha chamada, eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma chamada de Deus. Eu continuo como presbítero, só que não estou exercendo oficialmente o cargo na igreja, E dizendo agora que é por uma opção, em primeiro lugar, com todo respeito à vontade de Deus sobre a minha vida, uma opção minha, Eu decidi. Então, repito, agradeço de coração a todos os ministros, inclusive aos que trataram comigo sobre a minha volta ao presbitério. Tem um versículo bíblico, que eu gostaria de deixar aqui também, onde o apóstolo Paulo, falando sobre a sua visão, o que ele achava da sua missão, da sua chamada, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação,
E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu quero trazer para mim esse texto aqui, dizendo que eu tenho anunciado o Evangelho. Vocês, a senhora e o senhor, sabem disso porque estão me acompanhando aqui, não é? Essa porta que Deus abriu para mim, esse púlpito invisível, para mim estou exercendo também o meu presbitério aqui, né? Estou anunciando o Evangelho. Não tenho de que me gloriar por causa disso, de ser ou de achar que sou grande e sou importante. Com todo respeito, não estou querendo atingir ninguém, mas tem pessoas que só porque tem um cargo, qualquer cargo, auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, aí já começa a se gloriar por isso. Anuncia o Evangelho, mas com essa glória, sabe, para si. Então, a honra e glória para o Senhor se anuncia o Evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Estou fazendo isso porque me sinto no compromisso de evangelizar, porque o Senhor me chamou, como já disse, desde o ventre de minha mãe. E ele conclui, Paulo, dizendo assim, eu faço minhas palavras dele. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Estou anunciando aqui o Evangelho nesse momento. Então, gente, quero agradecer por você, a senhora, o Senhor, permitir eu contar um pouquinho de minha história, porque eu sei que tem pessoas com uma certa curiosidade em relação a isso. Quem é esse irmão que está aí falando, né? Esse servo Jessé que está falando por trás desse microfone? Então, estou contando um pouquinho da minha história e dizendo que o título foi Minha Volta ao Presbitério. Fui convidado para voltar a exercer meu presbitério, minha função de presbítero. No entanto, como disse para as pessoas que me convidaram, os irmãos, os ministros, aqueles que têm a responsabilidade de fazer com que essa função minha, seja oficialmente retomada, eu disse e repito, no momento, eu não aceito. Com todo respeito à vontade de Deus, mas Deus me entende, me compreende e sabe que eu estou exercendo aqui, né, de uma forma ou de outra, a missão que Ele tem entregue a mim como ministro da sua palavra. Obrigado por vossa compreensão, por aceitar eu contar um pouquinho da minha história. Ótimo dia a todos. Serva de Deus, Jessé.